Bem, continuando então, falamos aí que a maior parte da população brasileira hoje vive em cidades, né? Bem, continuando. A população brasileira vem crescendo e isso se deduz a partir do cálculo do crescimento natural vegetativo. Vamos ver. Aprendemos como a gente calcula a densidade demográfica, né? População absoluta sobre a área territorial do país, você vai ter o número de habitantes por quilômetro quadrado. E agora, como a gente consegue chegar ao crescimento natural ou vegetativo, tá? Crescimento natural, tudo bem, é o nome de estudo. O vegetativo, pelo amor de Deus, não é crescimento vegetal não, hein, galera? Pelo amor de Deus, hein? É a mesma coisa que crescimento natural. Crescimento natural e vegetativo é a mesma coisa, tá? Como é que se chega a isso? Você pega a taxa de nascimentos, que a gente chama de natalidade, e tira dela a taxa de mortalidade. Aí você vai ter o crescimento natural do país, né? Você pega a quantidade que nasceu, tira da quantidade que nasceu, né? A quantidade que morreu, logo você vai ter, enquanto o Brasil, ou no caso, qualquer país do mundo está crescendo, tá? Lembrando, a palavra natalidade, ela lembra muita questão quando a mulher engravida, ela faz o quê? O pré-natal, o pré-nascimento. Lembra de dezembro, né? No Natal, nascimento de Jesus Cristo. Então, com tudo isso, dá para você não esquecer o que é natalidade, tá? Que significa nascimentos, menos a taxa de mortalidade, que são os óbitos. Bem, o crescimento natural pode ser positivo ou negativo. Repara, se você lê o que está em vermelho, você já vai direto ao que interessa, tá? Mas óbvio, eu tive que fazer o texto para poder ter conexão, né? Então, olha só. O crescimento natural pode ser positivo ou negativo. Quando a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade, temos um crescimento natural positivo. Isso é até meio óbvio, né? Se nasce mais gente e permanece viva do que morre, então, obviamente, o crescimento natural vai ser positivo. Agora, quando é o contrário, teremos um crescimento natural negativo. Ou seja, quando morre mais gente do que está nascendo, você vai ter um crescimento natural negativo, tá? No caso do Brasil, temos um crescimento natural positivo, né? Por quê? Porque está nascendo mais, olha só, a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. Em muitos países na África, você tem um crescimento natural negativo. E às vezes até em países, por exemplo, países europeus, são países ricos, desenvolvidos, a parte deles, né, a maior parte deles. Infelizmente, como por exemplo, até a própria Itália, a Alemanha, né, a gente pode perceber isso agora em função, infelizmente, do falecimento da quantidade absurda de idosos lá na Itália. Lá tinha um crescimento natural negativo em muitos momentos, porque nasciam muito menos crianças do que e morriam muito mais pessoas do que nasciam, entendeu? Então, por isso, crescimento natural negativo em muitos momentos. Tá legal? Seguindo adiante, tá entendido isso aí? Crescimento natural vegetativo, taxa de mortalidade, menos taxa de natalidade, menos taxa de mortalidade. Se nasce mais gente que morre, você tem um crescimento natural positivo. Se morre mais gente do que nasce, você tem um crescimento natural negativo. Tá legal? Valeu, vamos prosseguir. Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo. O vídeo é bom por causa disso. Bem, saneamento básico. Ou seja, né, água tratada, esgoto tratado, vacinação e avanços na medicina fizeram a mortalidade cair. Óbvio, se você bebe água,
que é tratada, potável, né? Se você não fica botando o pé no esgoto, se você não tem contato direto com o esgoto, se você já nasce com uma carteirinha de vacinação e com muitos avanços da medicina, até em função disso você vai ter a medicina e ciência, né? Juntando tudo, você vai ter essa carteirinha de vacinação, é óbvio que a mortalidade vai cair. Graças a Deus, né? Vai cair e com isso a possibilidade da população aumentando, as pessoas conseguirem ir passando as etapas da vida. Bem, urbanização, acesso à educação, informações, alto custo de vida e mais mulheres no mercado de trabalho farão a taxa de natalidade cair também no Brasil. Olha só, o que isso tem a ver com fazer cair a taxa de natalidade? Urbanização, a maioria das pessoas vivem nas cidades, tendo mais informações, acesso à saúde pública, né? Vivendo teoricamente em melhores condições, saneamento básico, né? Água encanada, tudo direitinho. Acesso à educação. Olha, a gente sabe que boa parte dos alunos, se não a maioria, acha um saco estudar. E a gente costuma falar que até quando uma pessoa ganha na Mega Sena, e ela ganha muito dinheiro, por acaso, ganha sozinha na Mega Sena, se ela não tiver uma boa educação, se ela não tiver um bom estudo, daqui a pouquinho ela está pobre de novo, né? Educação é fundamental na vida da pessoa. Sempre vai ser bom para ela viver melhor, né? E para ela saber das coisas, não ser enganada. Então isso é muito importante também, né? Para você entender as informações, olha só, as informações, para você ter noção do que significa essas informações, tá? Por exemplo, os métodos contraceptivos, as formas de se evitar filho, né? São informações que recebemos diariamente, tem que entender o procedimento. O alto custo de vida, você ter um filho é muito caro. Algumas turmas eu cheguei a comentar, já imaginou se os pais de vocês colocassem na ponta do lápis, desde o momento que a mãe ficou grávida, até hoje, a pequena fortuna que eles gastaram com vocês? Então estuda, viu? Valoriza isso, hein? E é pro bem de vocês mesmo. Então o alto custo de vida é complicado, você tem que pensar muito antes de ter um filho. E além do que, ó, mais mulheres no mercado de trabalho. A mulher, há um século, lá no início do século passado, comparada à mulher do século 21, ela evoluiu demais, demais. Então lá hoje, muitas delas são, elas é que chefiam lá, elas que sustentam a casa. Elas dividem despesa com o marido. Então as mulheres hoje estão se emancipando. A mulher do século 21 é uma mulher emancipada, a mulher que trabalha fora. Isso faz também com que ela diminua a taxa de natalidade, porque ela vai se preocupar em trabalhar, em estudar, em ter sucesso profissional, né? E vai pensar em ter filho mais tarde. No Brasil isso já vem acontecendo, né? Então isso tudo faz também a taxa de natalidade cair no Brasil. Tá legal? Espero que tenha ficado bem explicado aí. Cada itemzinho desse aqui vai favorecer o fato da taxa de natalidade cair no Brasil. Tá legal? Bem, lembrando, taxa de natalidade, taxa de nascimento, hein? Não esquecer. Tá? Bem, a expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? Média de vida dos habitantes. Tá? Expectativa de vida, média de vida dos habitantes. No Brasil tem aumentado. As regiões sul e sudeste do país são aquelas que vêm se colocando como destaque nesse aspecto, ou seja, onde as pessoas estão vivendo em média mais, tá? No Brasil e no mundo as mulheres vivem mais que os homens, até porque as mulheres se cuidam mais do que os homens, né? Então é normal elas viverem mais. Tá legal? Bem, mais idosos exigem mais cuidados e infraestrutura por parte do Estado, Estado com letra maiúscula. Não estou falando do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo, estou falando da máquina do governo,
Estado com letra maiúscula. Então, mais idosos vai exigir mais do governo, tá? Vamos ver por quê. É preciso garantir um envelhecimento com qualidade, ou seja, tem que proporcionar lazer para os idosos, para não cair naquele marasmo, estavam acostumados a trabalhar todos os dias, né? Tem que ter cuidados médicos estudados, oferecidos pela saúde pública preferencialmente, e aposentadorias decentes, ou seja, salários, aposentadorias que dê para as pessoas viverem com mais alegria, para poder viver mais. Afinal, eles contribuíram durante muito tempo para que outras pessoas pudessem viver melhor. Se não viveram melhor, foi porque, infelizmente, a aposentadoria, principalmente em termos de Brasil, é muito ruim, né? Os nossos idosos são muito mal cuidados. Isso aí não é questão política, não é questão de velado político, não. É uma realidade. Basta a gente observar o dia a dia, ou infelizmente observar as pessoas que nos cercam, né? Bem, quanto menos cresce, vamos entender essa parte aí que é importante, ó. Quanto menos cresce a população de um país, mais difícil se torna a condição do Estado, do governo, pagar as aposentadorias num país em desenvolvimento emergente, como é o caso do Brasil. O Brasil não é um país nem tão rico quanto os Estados Unidos e nem tão pobre quanto Angola. Somos um país emergente, né? É um país é um país subdesenvolvido, mas que está querendo sair desse grupo. Entrar numa classe média, né? Numa classe intermediária, é o caso do Brasil. O Brasil é um país emergente, tá? Então vamos lá. Olha só. Para cada idoso é necessário um número significativo de adultos trabalhando para sustentá-lo através de impostos. Ou seja, de onde vem o dinheiro para pagar aos aposentados? Vem dos adultos que estão trabalhando nesse momento, tá? Vem dos adultos que estão trabalhando nesse momento. Eles trabalham, são descontados impostos do salário dele, e esses impostos vão para o governo para bancar a saúde e também para pagar aos aposentados. Então, quanto menos pessoas estiver nascendo no país, maior a dificuldade para termos adultos para sustentar os idosos. Vamos lembrar que o número de idosos no Brasil está crescendo, portanto, é preciso mais gente para sustentá-lo. Olha a contradição. Cresce o número de idosos e diminui a taxa de natalidade, diminui o número de pessoas nascendo, ou seja, obviamente vai acabar dando problema, né? Por quê? Tem que ter adulto para sustentar os idosos. Quanto menos pessoas nascem, menos pessoas terão no futuro trabalhando para sustentar os idosos. E aí o governo vai ter que tirar dinheiro de outros setores para poder pagar esses aposentados, que merecem receber porque trabalharam uma vida inteira colaborando com o governo. Tá? Esse é um problema recorrente em países desenvolvidos também. O mundo vive esse problema. Os governos não foram se preparando porque as pessoas foram envelhecendo e não teve plano para poder chegar a isso, tá? A esse sustento equilibrado. Tá legal?